Nós estamos, nesses meses, falando sobre mandamentos recíprocos. Estamos falando sobre os nossos relacionamentos uns para com os outros. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Estamos ouvindo de Deus por meio da sua palavra, conselhos, ordens, mandamentos preciosos, para que nós possamos conviver e viver como um corpo de Cristo. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao sermão do Yuri na semana passada, falando sobre os mandamentos, esses mandamentos que protegem. Porque na semana passada o Yuri trouxe uma excelente introdução a esse texto, a esse tema, dizendo que os mandamentos recíprocos, os mandamentos do Novo Testamento, não são simplesmente mandamentos para transformar, para simplesmente transformar as nossas ações, mas para transformar a nossa vida completamente, para que nós possamos nascer de novo. E nós somos chamados para nascer de novo. E quando nós nascemos de novo e temos nosso coração transformados, então nós somos convocados a viver esses mandamentos, mas viver quem nós já somos em Cristo Jesus. Nós não fazemos a nossa vida, não sei se você já percebeu isso, mas nós não somos movidos pelo que nós conhecemos ou nós sabemos. Você já prestou atenção nisso? Não é o que a gente sabe, o que a gente conhece que nos move. Por exemplo, muitos de nós conhecemos que fazer exercício físico é essencial para a nossa saúde. Mas por que muitos de nós não fazemos isso, apesar de conhecermos? Eu sou uma dessas pessoas que preciso me arrepender. Por que nós não fazemos isso? Porque nós não somos movidos pelo que nós conhecemos. Nós somos movidos pelos desejos do nosso coração. Por aquilo que o nosso coração está comprometido, que a nossa imaginação foi capturada. Enquanto a nossa imaginação, nosso coração não for capturada por uma imagem de que a minha vida será melhor com exercício físico, eu não vou fazer exercício físico. Porque é o meu coração que precisa ser ganho, é a minha imaginação, os meus compromissos. Então nós não fazemos o que nós conhecemos, nós fazemos o que o nosso coração está comprometido. Isso serve justamente para os mandamentos recíprocos. Nós não somos capazes de obedecer os mandamentos de Deus simplesmente porque nós sabemos ou conhecemos. Muitos de nós conhecemos que precisamos perdoar uns aos outros, que precisamos servir uns aos outros, que nós não vamos mentir uns aos outros, que nós temos que amar uns aos outros, nós conhecemos isso. Mas por que é tão difícil colocar em prática? Porque o nosso coração ainda não foi capturado por essa imagem do Evangelho. Porque ainda nós não nascemos de novo. E foi sobre isso que o Yuri falou na semana passada. Porque no versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, se você quiser abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 Paulo diz, olha, porque se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E aí ele vai dizer, olha, pensem nessas coisas. Coloque a sua imaginação, os seus olhos no Evangelho, porque apenas quando o seu coração estiver completamente revestido por essa mensagem, quando nós nascermos de novo, é que nós poderemos viver aquilo pelo qual nós fomos chamados para viver. E aí depois disso, é interessante que Paulo começa esse capítulo justamente falando que nós precisamos ter o nosso coração completamente capturado pelo Evangelho e nascer de novo, porque a partir desse momento nós somos capazes de cumprir e de viver os mandamentos que ele traz a seguir. E os mandamentos que Paulo traz aqui não são simplesmente uma lista de regra do tipo, isso você pode, isso você não pode. Mas é uma convocação para que nós possamos viver quem nós somos. Quem nós somos em Cristo Jesus. Não é tipo, olha, faça isso ou não. Você está sendo convocado para viver essa nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. E aí nós vamos chegar no nosso texto de hoje, a partir do versículo 12. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, portanto o quê? Toda vez que a gente encontra na Bíblia essas expressões portanto, contudo, mas, porém, quer dizer que ele está falando de alguma coisa que já estava ali antes. O texto tem um contexto. Portanto, já que vocês nasceram de novo, já que agora todo o coração de vocês foi preenchido por Cristo Jesus, agora que vocês foram revestidos do Evangelho, agora que vocês possuem novas vestes, uma nova roupa do Evangelho, portanto,
como eleitos de Deus, preste atenção, como eleitos de Deus, como santos, como amados de Deus, revistam-se, ou seja, coloquem roupas, troquem de roupa, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. É muito interessante que Paulo está dizendo o seguinte, olha, então, meu querido, portanto, já que você foi eleito, ou seja, já que você foi escolhido de Deus e retirado do lamaçal do pecado, já que você foi retirado de uma vida pecaminosa, de uma condenação que você merecia, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estávamos separados de Deus, completamente destituídos da sua glória, mas Deus em sua graça, em seu amor, escolheu você, te resgatou, te tirou dessa situação onde você estava e te trouxe para uma nova vida, Ele te elegeu e te adotou como filho. Sabe uma criança adotada que sofre bullying na escola, falando, você não é filho dos seus pais de verdade. Essa criança ela pode dizer o seguinte, olha, pelo menos os seus pais foram obrigados a ter você, os meus me escolheram, né? Eu fui escolhido. Nós somos escolhidos e eleitos, retirados de uma vida de pecado. Então Paulo está dizendo, olha, então, já que vocês são eleitos, já que vocês são santos, ou seja, separados, vocês foram separados como um novo povo, uma nova comunidade, um reino diferente, uma comunidade de pessoas que são completamente exclusivas, já que vocês são eleitos, já que vocês são santos, e já que vocês são amados de Deus. Isso é lindo demais. Porque diferente de qualquer outra mensagem religiosa do mundo, onde as pessoas dizem, onde essas mensagens religiosas dizem que você precisa fazer alguma coisa para conquistar o amor de Deus, ou dos deuses que seja, você precisa fazer algo para ter uma retribuição divina, o evangelho é completamente o oposto. Você foi amado por Deus desde o começo, desde o princípio, então justamente porque você foi amado, aí Paulo vai dizer, meu querido, então você precisa se revestir de profunda humildade, ou melhor, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, já que nós fomos salvos e eleitos de Deus, ninguém tem moral para se sentir superior a outra pessoa. Ninguém tem condições de achar que é mais importante ou que seu argumento vale mais do que outras pessoas. Porque se você foi retirado de onde você merecia estar, que era no inferno, no lamaçal do pecado, você foi retirado de lá por pura graça de Deus, nós não merecemos isso, nós não fizemos nada por merecer, foi puro amor de Deus que nos resgatou. Se Ele nos resgatou com tamanho amor, quem é você para achar que você é superior a alguém? Ou que você pode se sentir superior a qualquer outra pessoa. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Já que vocês são eleitos, então se revistam de profunda compaixão. Não é só compaixão, é profunda compaixão. De bondade, de humildade, de mansidão. Um coração que é extremamente paciente para com os outros. Essa é a mensagem que Paulo está dizendo. Então agora que vocês foram eleitos, agora que vocês são revestidos de compaixão, nós não temos condições, meus irmãos, de querer viver com falta de unidade dentro da igreja. Ou de querer ter razão em qualquer tipo de argumento ou discussão dentro da igreja. O evangelho traz um perfeito equilíbrio para que nós saibamos que nós somos amados de Deus, somos filhos santificados de Deus, mas ao mesmo tempo não fui eu quem conquistei isso, foi Cristo quem conquistou por mim, e por isso eu sou revestido de profunda humildade. O Charles Spurgeon, uma vez, um grande pregador, o Charles Spurgeon disse uma vez o seguinte, olha, quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Quando alguém falar mal de você, não fica chateado, não, você é pior. Porque essa é a condição que nós estávamos. É isso que Paulo está dizendo, está vendo? Ninguém tem moral para ficar chateado com alguém,
Porque nós somos piores do que essas pessoas. Nós somos muito piores do que as pessoas pensam. Quando alguém fala mal de mim e eu fico chateado, eu preciso olhar para Cristo. E quando eu olho para Cristo e eu vejo a mim mesmo, eu falo, é verdade, eu sou isso mesmo. Ou até pior do que essa pessoa, eu preciso pedir perdão. Eu preciso ser transformado. Então, à luz dessas verdades, Paulo agora está convocando, vamos viver quem você foi chamado para ser. Vamos ver quem você é em Cristo Jesus. E aí ele vai trazer agora os mandamentos recíprocos desse texto. Olha a introdução que ele deu para justamente dizer quais são os mandamentos recíprocos. Agora que vocês foram revestidos do Evangelho, agora que vocês são novas criaturas em Deus, portanto, lá no versículo 13, suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O primeiro mandamento que ele traz nesse texto é: suportem-se uns aos outros. O sentido da palavra grega aqui é justamente de aguentar algo desagradável, né? Algo difícil, aguentar algo, quer seja para você mesmo ou em nome de outra pessoa. É justamente de aguentar e saber conviver com quem pensa diferente, com quem você não gosta muito, com quem você acha que não tem condições de ver. É suportar uns aos outros. E o suportar um ao outro aqui não é tipo assim, tá bom, eu te suporto, né? Fazer o quê? Já que eu não posso fazer nada, então eu vou te suportar. Eu te cumprimento porque eu tenho que te cumprimentar. Boa noite. Mas aí a gente vive eternamente com o coração carrancudo, com o coração magoado, simplesmente dizendo, não, eu tenho que suportar, então vou só suportar. Não é isso. O suportar uns aos outros é justamente uma atitude de amor, para que isso realmente gere amor verdadeiro em seu coração. E que tempos terríveis nós estamos vivendo, meus irmãos. Que dias terríveis. Sexta-feira, eu entrei no celular e eu vi a notícia de que dentro de um culto, uma pessoa atirou em outra por causa de uma opinião política diferente. Dentro de um culto. Atirou no outro irmão por causa de opinião política diferente. Que tempos terríveis nós estamos vivendo de polarização, de não suportarmos uns aos outros, de não conseguirmos conviver uns com os outros porque pensa diferente de mim quanto à política. Meus irmãos, se você não consegue conviver com a sua família, se você não consegue conviver com o seu irmão em Cristo Jesus, porque ele pensa diferente a você quanto a essas questões, Satanás já dominou seu coração. Você não está revestido do Evangelho, está revestido da roupa do mundo. Porque nós somos chamados para viver suportando uns aos outros, convivendo uns com os outros. Eu me lembro de uma vez que chegou um rapaz no grupo de amigos assim, né, que pensava muito diferente de mim, que eu tinha muita dificuldade de conviver com aquela pessoa. Porque eu não aguentava muito, sabe? E eu ficava assim, não queria que aquela pessoa estivesse no mesmo grupo de amigos, e eu não aguentava, até que eu fui constrangido por Deus e pelo Espírito Santo, que nós somos um corpo, que nós precisamos viver em amor, e que eu preciso suportar uns aos outros. E aí, naquele dia eu falei assim, quer saber, Deus, eu preciso dar um passo em direção à reconciliação. Porque bem-aventurados são os pacificadores. Eu preciso dar um passo em direção a amar essa pessoa. Então, intencionalmente, eu comecei a convidar essa pessoa para estar junto comigo. Se fosse ter um evento de alguma coisa, vamos comigo? Vamos. A pessoa que eu não gostava, viu? Se fosse ter um culto, vamos comigo? Vamos. E eu comecei sempre intencionalmente a fazer que a pessoa estivesse perto, estivesse junto. E isso foi acontecendo com o tempo. E com o passar do tempo, teve uma vez que a pessoa não foi num evento ou num pequeno grupo, eu não lembro. E aí eu comecei a perceber que eu estava com saudade dela. Aquela pessoa começou a fazer parte da minha vida de verdade. E aquilo que começou como uma intenção de obediência às Escrituras se transformou num sentimento genuíno e verdadeiro. Esse é o objetivo desse texto. Não é simplesmente você dizer, tá, eu vou te suportar. Não,
é justamente abrir o nosso coração intencionalmente para conviver com essas pessoas. E aí Paulo continua: suportem-se uns aos outros e perdoem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. O perdão, meu irmão, nunca vem naturalmente. Dificilmente vem naturalmente. Eu, por exemplo, nunca passei por uma experiência de alguém ter me magoado, ou eu ter vivido uma crise de relacionamento, e no outro dia eu acordei, estou com uma vontade de perdoar. Pelo menos comigo isso nunca aconteceu. Todas as vezes que eu precisei liberar perdão, ou perdoar, ou pedir perdão, dependeu de uma atitude de obediência. De uma disposição de dizer, eu perdoarei, e eu vou pedir perdão. Não é fácil. Não é fácil. Depende de uma atitude nossa. E como que nós conseguimos liberar perdão uns para com os outros? Paulo é muito claro no texto. Assim como Cristo nos perdoou. Assim como Cristo nos perdoou. Uma vez eu encontrei com um rapaz, e ele estava abrindo o coração dele, ele falou, Felipe, mas você não sabe, você não tem ideia do que aquela pessoa fez com a minha família e comigo. Você não conhece a nossa história, você não faz ideia o quanto nós fomos machucados, enquanto nós estamos magoados, eu não consigo perdoar essa pessoa. E eu lembro que eu, conversando com ele, com muito carinho, eu disse, olha, realmente, eu não conheço, eu não sei, eu não faço ideia da mágoa, do que eles fizeram com a sua família. Eu não faço ideia mesmo, eu não conheço. Mas eu sei de uma coisa, eu sei do tamanho do nosso pecado para com Deus. Do quanto nós magoamos a Deus. E do tamanho do perdão que você recebeu em Cristo Jesus. Que é infinitamente maior do que qualquer perdão que a gente possa oferecer, ou tenha de oferecer aqui na terra. Então, se Cristo nos perdoou de uma forma tão grande, então quem somos nós para não liberar perdão? Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil, mas que a gente precisa tomar uma atitude de fé hoje. O meu conselho para você é que ainda nessa semana, amanhã se possível, porque eu tenho quase certeza que talvez você saiba qual o nome da pessoa que você precisa conversar. Alguém que você está magoado ou que já magoou você, ou alguém que você sabe que está magoado com você. E às vezes a gente até fala assim, não, eu não tenho nada contra a pessoa. Não tem mesmo? Então por qual que é a dificuldade de chamar ela para ir tomar um café e conversar e resolver as coisas? Porque se você não consegue fazer isso, quer dizer que a mágoa ainda está no seu coração. Então meu desafio é que ainda nessa semana você entre em contato com essa pessoa. Diga, vamos conversar? Vamos ter um tempo junto? Eu tenho certeza que isso vai ser libertador na sua vida. Libertador. Porque a comunidade de Jesus Cristo, a igreja, só vai sobreviver quando todos estiverem distribuindo perdão à torta e à direito. Quando todos estiverem perdoando uns aos outros, é que nós continuaremos a viver como uma comunidade saudável. Paulo não está dizendo assim, olha, perdoe ou viva de outro jeito. Não, é perdoe. Essa é a convocação para nós vivermos quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós nascemos de novo, nós somos agora pessoas que somos revestidas pelo Evangelho para perdoar uns aos outros. Se você está com dificuldade de perdoar alguém, de liberar perdão, faça o que Paulo disse aqui no primeiro versículo. Pense no Evangelho. Olhe para o Evangelho, olhe para Cristo Jesus. Pinte a imagem do Evangelho na sua frente e olhe para o tamanho do perdão que você recebeu, o quão resgatado você foi por Cristo Jesus, para que você saiba que aí sim você tem condições de perdoar. Perdoe uns aos outros. E Paulo continua dizendo, olha, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Eu já vi muita gente usando muito mal esse texto, esse versículo. Né? Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro no seu coração. Aí tem muita gente que olha para esse versículo e diz assim, ó, então é o seguinte, quando você quiser tomar uma decisão muito importante, quando você quiser saber o que você deve ou não fazer, pensa assim, eu estou em paz. Se você está em paz, então a paz é o juízo do seu coração. Então se eu estou em paz,
é porque não é errado, é porque não é pecado, né? Então, será que eu devo sair dessa igreja? Meu coração está muito em paz com isso. Então, esse é o juiz, esse é o árbitro do meu coração. Será que eu devo tomar tal decisão? Será que eu devo me casar com essa pessoa que nem acredita em Deus e nem... eu estou muito em paz com isso. Então, a paz é o juiz do meu coração. Não é isso que o texto está dizendo, meus queridos. Não é isso. Até porque a Bíblia também é muito clara em dizer que o nosso coração é muito enganoso. O nosso coração nos engana, o nosso coração é pecaminoso. Nós estamos falando aqui de relacionamento. Paulo está falando aqui de suportar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. E a palavra árbitro aqui no grego, ela é melhor traduzida como governe. Que a paz de Deus governe em seu coração. Então, nos relacionamentos, nós suportamos uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros, e que a paz de Deus governe no seu coração, para que não haja espaço para qualquer mágoa, para qualquer ressentimento, para qualquer sentimento de superioridade para com outras pessoas. Que seja a paz de Deus que governe no seu coração. Que não exista, meu irmão, nenhum espaço para qualquer tipo de mágoa. Que qualquer momento que aparecer alguma mágoa, algum ressentimento no seu coração, fala assim, olha, a paz de Deus já não está mais governando. Eu preciso me ajoelhar, dobrar os meus joelhos e orar e liberar perdão, para que a paz de Deus volte a governar no meu coração. Que esse seja o nosso critério, que o nosso coração seja moldado por essa paz de Cristo Jesus. E é interessante que Paulo diz, olha, que a paz de Deus... que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração e sejam agradecidos. Parece até que Paulo escorregou aqui numa coisa meio aleatória, né? Ele está falando de relacionamento, agora ele solta aqui sem mais nem menos, sejam agradecidos. Não, isso aqui faz todo sentido. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês e sejam gratos. Sabe por quê? Só é possível viver suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, quando nós formos gratos pelo Evangelho, por nós termos sido resgatados pela paz de Deus. Quando eu entender o tamanho do perdão que eu recebi, quando eu compreender a grandiosa graça de Deus na minha vida, e eu for grato por isso, então sim, eu serei capaz de perdoar uns aos outros, de que a paz de Deus reine no nosso coração. Porque, meus irmãos, conflito sempre vai existir na igreja. Onde existirem pessoas, onde existirem comunidades, ali existirão conflitos. Porque nós somos, enquanto nós habitarmos aqui nessa terra com o nosso coração corrompido e pecador, nós lidaremos com conflitos. A questão é como nós reagimos e como nós lidamos com esses conflitos. Essa é a grande questão. Eu me lembro que eu recebi uma vez um rapaz, faz tempo já, recebi um rapaz que ele chegou para mim e falou, eu quero ser membro dessa igreja, eu estou muito feliz com essa igreja, Deus me chamou, agora eu estou sentindo que é um novo tempo na minha vida, eu quero ser membro dessa igreja. E conversando com essa pessoa, eu percebi que na verdade ele estava vindo para essa igreja porque estava magoado com a outra igreja onde ele estava. Ele tinha problemas de relacionamento, tinha mágoas no coração com a liderança, com pessoas da outra igreja que ele estava. Então agora eu vou viver aqui esse novo tempo. Percebendo isso, nós conversamos, eu disse, olha, primeiramente você precisa resolver essa questão no seu coração. Você precisa ir lá e pedir perdão, perdoar. Você precisa resolver esse problema que existe de relacionamento, essa mágoa que existe contra a outra igreja. Resolva isso em nome de Jesus. Aí a segunda coisa que eu falei para ele é o seguinte, olha, e se você viveu esse tipo de conflito de relacionamento lá nessa igreja, eu vou te garantir uma coisa, uma hora ou outra você também vai se decepcionar comigo. Uma hora ou outra eu vou acabar decepcionando você. Não que essa seja a minha intenção, muito pelo contrário. Mas eu sou pecador, uma hora ou outra eu vou te decepcionar. Quando isso acontecer, por favor, vamos conversar. Eu quero que nós possamos viver essa comunidade que distribui perdão à torto e à direito. Mas onde existirem pessoas, existirá conflitos. Então, por isso, meu irmão, se você tem algum problema com alguém, ou alguma coisa no seu coração, você está pensando, vou sair dessa igreja, vou para outro lugar, vai acontecer a mesma coisa no outro lugar que você for. Você vai se decepcionar do mesmo jeito. O que nós precisamos é suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros e ter a paz de Deus reinando no nosso coração. Somente assim nós conseguiremos viver em comunidade.
Infelizmente, esse rapaz passou por um problema de relacionamento aqui na igreja. Não foi comigo, mas ele passou por um problema de relacionamento. Saiu e foi para outra igreja. E vai acontecer a mesma coisa. E vai acontecendo a mesma coisa. Porque onde existem pessoas, existem conflitos. Então, perdoem uns aos outros. Suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, que a paz de Deus, que a paz de Cristo governe no coração de vocês. E Paulo continua dizendo, olha, como que isso vai acontecer? Como que nós vamos viver essa comunidade que perdoa uns aos outros constantemente? E ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Como que nós vivemos essa comunidade, meus irmãos? Primeiro, que a palavra de Cristo habite em nós. Leia, medite nas Escrituras todos os dias, diariamente. Não deixe a sua Bíblia fechada na sua casa, meu irmão. Abra a Bíblia e deixe que a palavra de Deus te inunde, que ela leia você, que você possa meditar nas Escrituras dias e noite. Estude a palavra do Senhor todos os dias. Recurso é o que não falta. Nós recebemos um testemunho essa semana de um senhor de 84 anos, se eu não me engano, mais de 80 anos de idade, 83 anos de idade, que ele tem lá uma TV de tubo, não tem conexão com a internet. Sabe o que ele faz? Ele pede para um amigo vizinho fazer download das nossas aulas da Escola do Discípulo, ele coloca num DVD as nossas aulas da Escola do Discípulo e assiste na TV de tubo dele. Porque ele quer aprender as Escrituras, porque ele quer estudar a palavra de Deus. É um testemunho maravilhoso que nós recebemos. Oportunidade para você estudar as Escrituras não faltam, graças a Deus. Estude, medite, leia a Bíblia diariamente, porque quando a palavra de Cristo habitar em nós, então nós seremos capazes de viver esses relacionamentos uns com os outros. Nós amaremos uns aos outros, instruam e aconselhem-se, ensinem uns aos outros. E é interessante que Paulo aqui, ele não está falando, olha, que os pastores ensinem uns aos outros, que os líderes ensinem os seus liderados. É que todos ensinem uns aos outros. Todos nós, você foi chamado para aprender das Escrituras e ensinar as Escrituras. A ensinar uns aos outros. Porque quando nós estivermos ensinando uns aos outros a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, então eu não tenho dúvida que o nosso coração estará se enchendo cada dia mais para que a gente consiga suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros e que a paz de Deus governe em nosso coração. E é interessante que Paulo diz assim, olha, ensinem uns aos outros louvando a Deus com salmos. Isso é muito interessante. Paulo diz que uma das maneiras, não é a única, mas uma das maneiras que nós ensinamos uns aos outros é quando nós cantamos juntos. Olha que interessante isso. Paulo está dizendo que os cânticos, os salmos, as músicas que nós cantamos aqui ensinam o nosso coração. Ensinam primeiramente sobre Deus e quem Deus é. As músicas ensinam muito a nós. Eu sou muito feliz com a nossa igreja, porque nós temos o Ministério 1B Adoração, que é muito criterioso com quais são as músicas que nós vamos cantar aqui em cima, porque as letras das músicas ensinam as pessoas e ensinam sobre Deus. Mas o cantar junto em comunidade nos ensina a viver em comunidade. Nos ensina a amar uns aos outros, nos ensina a perdoar uns aos outros, nos ensina a suportar uns aos outros. Esse momento é glorioso, meus irmãos, eles nos ensinam muito. Então, da próxima vez que nós cantarmos uma música aqui na frente, saiba e se lembre que momento precioso de aprender sobre Deus e aprender uns com os outros e ensinar uns aos outros por meio dos cânticos. Eu vi uma vez uma pessoa, não foi aqui na nossa igreja, tá? Fica tranquilo. Mas eu vi uma vez uma pessoa falando, olha, feche seus olhos agora e esquece a pessoa que está do seu lado. Eu falei, não, misericórdia. Não é para esquecer a pessoa que está do lado, não. Esse é justamente o momento onde nós louvamos juntos. Esse é o momento onde juntos nós ensinamos uns aos outros e aprendemos uns com os outros. Isso é maravilhoso. Então, que a palavra de Cristo habite no coração de vocês, que vocês ensinem uns aos outros com cânticos, com músicas, com hinos, porque assim, revestidos do Evangelho, revestidos de Cristo Jesus, nós seremos capazes de suportar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de que a paz de Deus reine em nossos corações. Amém, meus irmãos?
E em tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa palavra hoje se aplica a todos nós. Se você já foi revestido do Evangelho, se você já foi revestido de Cristo Jesus, então nós precisamos lembrar que não pode existir espaço no nosso coração para qualquer mágoa, para qualquer rancor, para qualquer falta de perdão. Se hoje você está com o coração magoado com alguém, ou você sabe que existe alguém que está magoado com você, Jesus nos aconselha, que quando nós formos entregar nossa oferta, se a gente sabe que existe algum conflito, deixe a sua oferta, vá resolver esse problema, vá resolver esse conflito. Ou seja, antes de você prestar a sua adoração ao Senhor, antes de você prestar o seu louvor ao Senhor, resolva esse conflito que existe no seu coração. Em nome de Jesus. Essa palavra é para você. Mas talvez você diga: Felipe, eu nunca fui revestido por esse Evangelho. Eu não consigo perdoar porque eu nunca recebi e conheci esse amor que você está dizendo. Eu não me sinto perdoado por Deus. Eu não me sinto reconciliado. Quando você disse que nós somos eleitos, que nós somos santos, que nós somos amados, eu não sinto isso na minha vida. Mas eu gostaria de sentir. Na verdade, eu gostaria de decidir sentir, de me entregar a esse Jesus. Eu quero receber desse amor. Eu quero receber esse perdão, para que eu também seja capaz de perdoar as outras pessoas. Gostaria então de convidar você a fechar os seus olhos. E se você hoje deseja conhecer a esse Jesus, receber esse perdão maravilhoso, esse amor gracioso, que capacita você a perdoar as outras pessoas e a viver em amor uns com os outros, talvez sua vida esteja um caos na sua família, falta de perdão, briga, palavras torpes. As minhas semanas têm sido terríveis e caóticas. Como eu preciso desse perdão, como eu preciso desse perdão que me ajuda também a perdoar e trazer paz para a minha casa. E eu creio que hoje você pode sair daqui com essa paz de Deus reinando no seu coração.